Tá a fim de aprender a confeccionar essa capa de Bíblia super prática e charmosa? Então acompanhe esse vídeo até o final. Olá, minha amiga, aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier. Eu espero que você esteja muito bem e como você já viu, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como confeccionar essa capa para a Bíblia, super prática, charmosa, rápida de fazer e não tem viés. E olha o detalhe do bolsinho aqui na parte externa. Um bolso com espaço suficiente para guardar um óculos ou então canetas, bloco de anotações. Esse material lindo que eu tô trabalhando aqui na parte externa da minha capa é a juta dublada do meu parceiro Sil da Moda. E essa etiqueta sintética é da minha parceira Vera Guimarães. Todos os links dos meus parceiros vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de começar a nossa aula, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Para começar a confeccionar a nossa capa para a Bíblia ou para qualquer outro caderno, agenda, seja o que for, nós vamos fazer da seguinte forma para tirar as medidas. Nós precisamos saber a altura dessa Bíblia, desse livro. Aqui no meu caso é 21 centímetros e meio. Eu vou anotar aqui. E também preciso saber o comprimento da minha Bíblia. Eu vou medir daqui das costas, olha lá, vindo em toda a volta da minha Bíblia, passando pela lombada, que é essa parte, a profundidade da minha peça, chegando até o final dela. Eu tenho aproximadamente 31 centímetros e meio. Vou anotar isso também, é o comprimento da minha peça. Se tiver que arredondar, arredonda sempre para mais, ao invés de diminuir esse tamanho. Bem, com essas medidas já tiradas da nossa peça, eu vou precisar agora fazer a continha. Para o corpo do meu porta-bíblia, eu vou considerar esse valor do comprimento, 31 centímetros e meio, vou somar 4 centímetros. Vou considerar também a altura, 21 centímetros e meio, e somar 4 centímetros. Eu tô somando aqui 4 centímetros porque a minha margem de costura é de somente meio centímetro. Se a sua margem de costura for maior, por exemplo, de 0,75 centímetros, como é no caso das máquinas domésticas, você pode somar, ao invés de 4 centímetros, 5 centímetros. Feito isso, eu tenho aqui o meu resultado. Então, aqui em cima eu vou ter 35 centímetros e meio de comprimento e de altura 25 centímetros e meio. Nessa medida, eu vou precisar cortar um tecido para a parte externa, um tecido para o forro e uma vez no estruturador. Com essas mesmas medidas, eu vou precisar agora fazer o cálculo para a aba, essa parte aqui interna que vai segurar a capa da nossa Bíblia. Vou considerar aquele comprimento que nós já tiramos a medida, 31 centímetros e meio, somado com 4 centímetros, são aqueles 35 centímetros e meio. E eu vou dividir por 2 esses 35 centímetros e meio. 35 e meio dividido por 2, eu vou ter um pouquinho menos de 16 centímetros. Então, eu vou arredondar para mais. Eu vou considerar 16 centímetros aqui. E a altura, 21 centímetros e meio, somado com 4, 25 centímetros e meio. Então, para essa aba, eu vou precisar de 2 cortes de tecido na medida de 16 centímetros por 25 centímetros e meio. Lembrando que essas medidas vão variar conforme o tamanho da sua Bíblia ou da sua agenda, do seu caderno. E aqui estão as medidas do meu fecho.
com 2 cortes de tecido na medida de 14 centímetros por 10 centímetros e também nessa mesma medida uma vez no estruturador. Como estruturador, nós podemos utilizar manta R1, manta R2, nylon dublado, nylon 600, o que você achar melhor e o que você tiver à sua disposição. Para as alças, eu vou utilizar 2 cortes de tecido de 32 centímetros por 5,5 e também 2 cortes do meu cordão de algodão. Esse meu cordão tem 2 centímetros de largura e cada corte vai ter 32 centímetros. E para calcular essa medida do tecido que vai encapar o meu cordão de algodão, eu já fiz um vídeo explicando como que eu obtenho essa medida. Vou deixar aqui embaixo o link para você assistir. Eu vou colocar um bolso aqui na parte frontal dessa capa, é algo opcional, e eu determinei que a medida desse bolso vai ser de 19 centímetros por 11 centímetros. 2 cortes para o tecido e 1 corte para o estruturador. E para a tampa desse bolso, a aba que vai fazer o fechamento desse bolso, eu determinei o tamanho de 19 centímetros por 8 centímetros, 2 vezes também no tecido e 1 vez no estruturador. E se você quiser utilizar tecidos sintéticos, tecidos que já venham com algum tipo de estrutura, pode eliminar dessa lista o estruturador. E para os cortes da parte externa da minha capa de Bíblia, eu vou trabalhar com esse material. Essa é a juta dublada do meu parceiro Sil da Moda. E ele disponibiliza nessas opções de cores: azul jeans, preto, café e cru. São esses os tons da juta dublada do meu parceiro Sil da Moda. Eu tô aqui com os 2 cortes para preparar a tampa daquele bolso externo, lembrando que é opcional essa parte. Eu tô trabalhando nessa parte externa com a juta dublada, então eu não vou precisar de outro estruturador para essa parte da minha peça. Aqui eu já aproveitei para fixar a etiqueta sintética, que é da minha parceira Vera Guimarães. E para o forro eu estou trabalhando com um tecido de algodão liso. Eu já adiantei e fiz esses riscos nessas 2 extremidades, arredondando essas pontas. Essas vão ser as pontas que vão ficar viradas para baixo, então precisa tomar cuidado por conta da etiqueta de identificação e também se o seu material tiver desenhos com posições. Junta frente com frente. E agora eu vou passar a costura em um pé de máquina, usando margem de costura de 0,5 centímetro. Vou começar aqui aproximadamente, nessa parte superior dessa tampa. Vou fazer toda a volta acompanhando esse risco que eu arredondei nessas pontas. E vou terminar mais ou menos aqui, deixando um espaço sem costurar para a gente poder desvirar essa pecinha. O meu ponto tá em tamanho 3. E lembra de dar o retrocesso tanto no começo como no final dessas costuras. Eu vou cortar todo esse excedente de material, principalmente aqui próximo das curvas. Você também pode cortar com a tesoura de picote esse excedente de material que ficou além da costura, tomando cuidado para não cortar a linha da costura. Aqui nessa parte superior eu não vou recortar, vou apenas cortar um pedacinho desses cantinhos, dessa forma. E agora eu já posso desvirar essa pecinha. Antes de fechar essa abertura por onde nós desviramos, eu vou deixar aqui bem assentado esses materiais, manter todo o forro lá para trás e vou passar uma costura de pesponto, começando aqui em cima, dando toda a volta até chegar aqui na outra parte de cima. Essa costura eu vou fazer em meio pé de máquina e eu posso aumentar o meu ponto para o tamanho 3,5. Agora sim, a gente já pode dar aquela boa ajeitadinha nessa parte por onde a gente desvirou a tampa do bolso e vamos passar uma costura também de pesponto em meio pé de máquina para fechar essa parte superior.
Eu vou fazer isso porque o meu fechamento do bolso vai ser feito com o botão tic-tac. Eu posso colocar por último o botão tic-tac. Não vai prejudicar em nada eu fechar essa parte superior. Mas se você for fazer o fechamento com outro tipo de botão, é importante ou fixar o botão, por exemplo, de imã aqui nesse momento, ou então, se você for fechar com velcro, precisa fazer a costura do velcro no forro antes de unir os dois cortes. Prontinho, vou reservar a tampa do bolso e vou pegar os dois cortes para poder fazer o bolso. Também estou trabalhando com a juta na parte externa e o tecido de algodão na parte interna, no forro do bolso. Junta frente com frente, vou segurar com os meus clipes e vou fazer uma costura em toda a volta, mantendo também um espaço para poder desvirar depois. Eu já cortei os 4 cantinhos, que vai facilitar ficar bem assentado esse bolso depois que a gente desvirar. E agora eu vou desvirar aqui por essa abertura, deixar tudo bem assentadinho e vou passar a costura de pesponto em toda a volta, daquele mesmo jeitinho que nós já fizemos aqui com a tampa do bolso. E se você for utilizar algum outro tipo de botão que não seja o tic-tac, lembra de posicionar e fixar ele antes de fechar a abertura do bolso. Dessa forma, o meu bolso e a tampa do bolso já estão prontos. Vou, por enquanto, deixar reservado essas duas partes. E para fazer as abas internas que vão segurar a capa da nossa Bíblia, eu vou utilizar os cortes em juta. Se você for utilizar tecido de algodão, por exemplo, pode usar junto com ele o estruturador. A manta R1, manta R2, nylon dublado. Eu vou dobrar ao meio esses cortes aqui no comprimento, que mede 16 centímetros. Vou deixar bem certinho, dobrado ao meio. E aqui onde está a dobra do meu tecido, eu vou passar a costura em um pé de máquina. Eu vou aproveitar e passar uma costura de segurança aqui nessas extremidades que estão abertas. E vou repetir essas costuras com esse outro corte. Para fazer o fecho da nossa peça, eu também vou utilizar a juta. Eu vou dobrar ao meio, aqui onde está a medida de 14 centímetros de comprimento. E vou passar uma costura nessas duas extremidades, deixando essa extremidade aberta para a gente poder desvirar a peça. Eu fiz a costura em um pé de máquina com ponto de tamanho 3, cortei esses dois cantinhos nessa extremidade que tem costura e agora eu vou desvirar por aqui, por essa abertura. Se você for utilizar o botão de imã, esse é o momento de fixar o botão. Eu vou colocar depois, por fim, o meu botão de tic-tac. Então, eu já vou passar a minha costura de pesponto em toda essa volta e também já posso fechar essa abertura aqui na parte superior. Tô aqui com o corte da parte externa da minha capa de Bíblia, lembrando que eu tô trabalhando com a juta, que já é um material estruturado. Se você for trabalhar com tecido, precisa usar um estruturador junto, ou então pode trabalhar com outro material sintético que já seja estruturado. Eu tentei não colocar nenhum aviamento, nenhuma rendinha no bolso e na tampa, mas eu achei que estava muito simples e resolvi aplicar esse detalhe. Fiz então a costura em volta da tampa do meu bolso e também no meu bolso. E já aproveitei para posicionar o meu bolso aqui no corpo da nossa peça. Então vamos lá, a minha peça tá com o lado direito virado para cima. Eu tracei aqui da minha direita, no sentido do centro, uma linha com a distância de 15 centímetros. Justamente em cima dessa linha de 15 centímetros é onde eu apoiei o meu bolso. A parte inferior desse bolsinho tá apoiada em cima da linha que tem a distância de 15 centímetros. Essa distância que ficou aqui é de aproximadamente 4 centímetros. Deixa bem centralizado também conforme o tamanho de bolso que você confeccionar. Segurei com os alfinetes e agora eu vou passar uma costura na volta do meu bolso, lembrando de deixar aberta essa parte que é a parte superior do bolso. Eu vou fazer essa costura em um pé de máquina e o meu ponto vai ser de tamanho 3. Lembra de dar uns bons retrocessos tanto no começo da costura como no final da costura.
para poder ficar bem firme essa abertura do nosso bolso. E agora eu vou pegar a tampinha do bolso, vou posicionar o lado direito dela junto com o lado direito do meu corte do corpo. Dessa forma, olha lá, ela precisa ficar nivelada com essa abertura do bolsinho. Posso segurar aqui com os meus alfinetes para me auxiliar e vou passar a costura em um pé de máquina aqui em toda essa extremidade. Vou fazer essa costura com um ponto de tamanho 3. E aqui eu vou segurar por enquanto com um alfinete, mas depois eu vou aplicar o meu botãozinho tic-tac para fazer o fechamento desse bolso. Eu fiz marcações aqui nessas extremidades da seguinte forma: dobrei o corpo ao meio, na altura, marquei o centro e do centro para o lado direito eu dei o espaço de 5 centímetros e para o lado esquerdo também, mais 5 centímetros. Então, marcação no centro e marca 5 centímetros para cada lado, tanto nessa extremidade como aqui nessa outra extremidade. Aqui é a frente da nossa capa de Bíblia e aqui vai ficar nas costas. Fiz as mesmas marcações. Já peguei aquela parte do fecho, dobrei no meio, aqui onde estava a abertura, por onde nós desviramos, e também marquei o centro. Vou encaixar essa marcação do centro com essa marcação do centro aqui onde está posicionado o nosso bolso, olha lá. Deixa bem rente com a extremidade, vou segurar com clips ou com alfinete e vou passar uma costura de segurança. Em seguida, eu vou pegar as minhas 2 alças que já estão preparadas e eu vou posicionar essas alças justamente aqui onde está iniciando essa marcação de 5 centímetros com distância do centro. Tanto desse lado como lá no outro lado também. Vou pegar a minha alça e posicionar nessa marcação de 5 centímetros. Eu vou passar a costura de segurança e deixar as alças bem posicionadas. Agora eu vou pegar aquelas abas internas que já estavam preparadas e vou posicionar aqui nessas extremidades que eu também já fixei as alças. Essa extremidade que estava aberta, eu vou deixar rente à extremidade da lateral da minha peça. Virado para dentro, em sentido ao centro, vai ficar a dobra do meu tecido, tanto de um lado como aqui nesse outro lado também. Deixa bem alinhadinho, vou segurar com os meus clips e vou passar a costura de segurança, meio pé de máquina. Posso fazer essa costura com um ponto de tamanho 3,5. Já passei a costura de segurança nas abas e eu aproveitei para também passar a costura de segurança aqui na parte inferior e na parte superior, somente onde estão as abas, olha lá, para ficar desse jeitinho, vai ficar dessa forma por enquanto. E agora eu vou pegar o meu corte de forro, que tem a mesma medida do corte do corpo, e vou juntar o lado direito dele com o lado direito do meu corte de corpo. E aqui nós precisamos espalhar bastante clips ou bastante alfinetes para poder fazer a nossa costura em toda a volta. Vamos fazer a costura deixando aqui na parte inferior ou então na parte superior, onde você achar melhor, um espaço para depois desvirar. E eu vou deixar aqui embaixo esse espaço com aproximadamente uns 12 centímetros. Essa costura vai ser feita em um pé de máquina e o meu ponto vai ser de tamanho 3. E olha só, aqui para finalizar a nossa costura, eu vou fazer o seguinte: vou levantar o meu cocador, mantendo a agulha para baixo, vou dar uma inclinada no meu trabalho para os meus pontos virem na diagonal. E aí eu dou um retrocesso. Olha só como que ficou, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou trazer para cá, vou lá na pontinha onde eu havia começado e vou dar esses pontinhos em diagonal. Dessa forma, a nossa costura vai ficar mais reforçada nessa parte da abertura. Corre menos perigo de esgarçar ou de rasgar o nosso tecido. Agora, eu vou cortar todas essas pontinhas. Em seguida, eu vou desvirar a nossa peça. Eu já desvirei e, por enquanto, ficou desse jeito. Olha lá,
Parece que tá tudo errado, né? Mas não tá. Eu aproveitei para arrumar os cantinhos utilizando essa pinça, porque a pontinha dela não danifica o nosso trabalho. Então, a gente precisa deixar bem ajeitadinho esses cantinhos nesse momento. E agora sim é que eu vou virar essa parte da aba lá pro lado onde é o forro, dando uma boa ajeitadinha nos cantinhos, ao mesmo tempo que a gente vai virando. Tá vendo? Agora tá vindo pro lado certo essa aba, para ficar junto com o forro e aqui na extremidade ficar as nossas alças. Vou ajeitar o outro lado e já volto. Dei uma boa ajeitada nos cantinhos e também já dei aquela ajeitada aqui onde é a abertura da nossa peça, por onde a gente desvirou, para poder agora passar uma costura de pesponto, uma costura em meio pé de máquina em toda a volta da peça. Com essa costura, a gente já vai aproveitar e fechar essa abertura. Vou fazer essa costura com um pontinho mais largo, com o tamanho número 4. Eu já rebati toda a costura e já aproveitei para encaixar aqui dentro para experimentar a Bíblia. A minha Bíblia tá um pouquinho folgada aqui dentro. Eu posso manter desse jeito, se for o meu desejo, ou então eu posso passar mais uma costura agora com a distância de um pé de máquina, mais uma costura rebatida. Antes eu tinha passado a costura em meio pé de máquina. Se eu passar mais uma costura em um pé de máquina em toda a volta, isso vai fazer com que o vão para encaixar a minha Bíblia fique menor. Mas isso daqui é uma questão de opção. Se você não quiser, pode deixar desse jeito um pouquinho mais folgada, até mesmo para poder acomodar outros papéis aqui dentro, junto com a Bíblia. E esse é o resultado da minha capa para a Bíblia. Eu já coloquei o botãozinho tic-tac aqui nesse bolso da frente e também coloquei o botão tic-tac para fazer o fechamento do fecho. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Te desejo uma excelente semana e te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço!